Olá, companheiros do Ibirajara, é um grande prazer retornar a esta casa que aprendemos a amar, mesmo de forma virtual. Mas vamos estudar, isso que é importante. Esse é o nosso compromisso com Jesus e fico muito grato por ter sido convidado mais uma vez para dividir esse espaço no estudo da casa com vocês. E vocês sabem que eu adoro estudar a doutrina espírita. Não sei fazer palestra, mas estudar a gente gosta e vamos dividir esses momentos com vocês. Por isso eu peço permissão para compartilhar a tela com vocês. Aí está o material de hoje, que vai falar ainda das leis morais. Nós vamos fechar o item do capítulo 12 da perfeição moral no que diz respeito às virtudes e os vícios. Então, sem perda de tempo, porque o nosso tempo é muito curto, vamos direto à questão 903. Nós vamos estudar, em especial, 4 perguntas de uma grande profundidade, que vai nortear as nossas reflexões em relação aos vícios, às virtudes que nós trazemos no nosso eu interior, aquele potencial para ser trabalhado, deixando de lado aquele homem velho que nos persegue através dos vícios seculares de encarnações pretéritas, né, recentes ou remotas. Então vamos começar o estudo com a questão 903, quando Kardec pergunta assim: a culpa em estudar os defeitos alheios? Uma pergunta bem pertinente, né? Em relação àquela passagem de Jesus, quando a gente não vê, né, a trave no nosso olho, mas a gente fica prestando atenção naquelas coisinhas pequenininhas que estão no próximo e não olha para dentro de nós, né? Será que, se a gente estudar esses defeitos com essa visão egoística, dizer só o outro é que é ruim, eu sou bom, será que Kardec vai perceber na resposta dos amigos espirituais o que eles estão nos recomendando? Então vamos ver a resposta. Se é com o fito de os criticar e divulgar, há muita culpa. Por isso é faltar com a caridade. Então, se eu procurar estudar matematicamente os defeitos do próximo apenas para criticar e colocar, né, no Facebook, no WhatsApp, para que todo mundo saiba, aí, rapaz, o negócio fica complicado, porque isso é falta de caridade. E os espíritos continuam. Se é com intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Como assim? Ora, analisando o que o outro está fazendo de errado e você vai refletir naquilo para que você não repita aquele exemplo errôneo que o nosso irmão está realizando. Aí é válido, mas sempre guardando para você e nunca criticando, nunca divulgando, como ele falou acima. Guardar esse exemplo de uma maneira para que você não faça mais uma vez o que o outro está fazendo de errado. Mas não se deve esquecer, continua o amigo espiritual, que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Olha só, indulgência, perdoar, entender as limitações de cada companheiro que nos cercam, né? As dificuldades, porque um espírito é totalmente diferente do outro, não existe homogeneidade. Eu acho que é isso que faz a vida ser mais bela, as pessoas serem diferentes e a gente tentar absorver, retirar de cada uma dessas pessoas as qualidades que elas possuem e nos defeitos, aquilo que a gente não deve repetir. Antes de censurar, olha só o que eles dizem no finalzinho, antes de censurar as imperfeições dos outros,
vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Como é que você vai criticar aquele companheiro se você faz igualzinho o que ele faz? Ou até pior, ou até pior. Em uma palavra, fazei de maneira que não vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vizinho e não vedes uma trave no vosso olho. Aquilo que a gente falou logo no início. E é verdade. Vamos procurar olhar para dentro da gente. E antes de reclamar, antes de criticar, antes de espalhar aquela fofoca entre as pessoas que nos cercam, presta atenção e vê se você não faz pior. Uma reflexão interessante dos amigos espirituais. Na questão 904, Kardec continua nessa temática e pergunta assim: é culpado o que sonda os males da sociedade e os desvenda? Quer dizer, ele está fazendo uma pergunta até para confirmar o que o amigo espiritual já respondeu. Kardec faz muito isso, né? Ele faz muito isso, para saber se o espírito vai entrar em contradição. E eles responderam de uma maneira firme e coerente com o que já responderam antes. Isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor só fazer escândalo, é um prazer pessoal que se proporciona apresentando quadros que são, em geral, antes um mal do que um bom exemplo. O espírito faz uma apreciação, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal, porque ele não vai contribuir para nada. Ele divulgando o mal, ou até ensinando a fazer o mal, ele só está complicando a vida da sociedade e dele mesmo, principalmente dele mesmo. Então, é, você não ganha nada com isso, você só perde, né? Então, ao fazer uma apreciação, uma observação, faça de algo bom, que possa ser útil a todos aqueles que os cercam, né? E aí Kardec faz uma subpergunta: como julgar, nesse caso, a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Que ele está falando aqui, por exemplo, de um livro. E nós sabemos que teve um determinado escritor, né, que, com a sua obra, induzia as pessoas ao suicídio. Um outro escreveu um outro compêndio ensinando a cometer suicídio sem sofrimento. Outros ensinando a roubar, a extorquir, a furtar, sem ser descoberto. Então, obras desse tipo, né? Literaturas desse tipo, fazem com que o autor, ao regressar à pátria espiritual, fique numa situação muito delicada, muito difícil. Porque ele contribuiu, por exemplo, no caso do suicídio, com vários irmãos a cometerem o suicídio. E ele será responsabilizado por cada crime que ele incentivou perante a justiça divina. Olha a dificuldade desse irmão. E os amigos espirituais responderam em relação à sinceridade do escritor, eles respondem: isso nem sempre é útil. Se ele escreve coisas boas, procura aproveitá-las. Se escreve mais, é uma questão de consciência que ele diz respeito, que a ele diz respeito. De resto, ele quer provar a sua sinceridade. Cabe-lhe apoiar os preceitos no seu próprio exemplo. Então, ele só tem a perder, né? Se essa literatura não for uma coisa boa. 905. Alguns autores publicaram obras muito belas e moralmente elevadas, que ajudam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não tiraram proveito. Como espírito, como espírito, lhe será levado em conta o bem que fizeram através de suas obras?
ele está perguntando aqui é o seguinte: ele realizou uma boa obra, está aí, ele editou, publicou um bom livro, com belas passagens morais, né? Mas ele mesmo não tirava proveito de nada. Talvez até sabedor que aquele texto, aquele tipo de linha editorial poderia angariar fortuna, dinheiro, ele foi por essa vibe, mas só por interesse financeiro, pelo um retorno maior financeiramente falando. Mas ele não tirava proveito, ele não realizava aquilo que ele recomendava às outras pessoas. E o que é que o amigo espiritual respondeu? A moral sem ações é como a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente se não a fizerdes frutificar para vos alimentar? Esses homens são mais culpáveis porque tinham inteligência para compreender, não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher os seus frutos. Olha só, ele vai ser culpado também, porque de uma maneira ou de outra, de uma maneira direta ou indireta, ele poderia usar aquelas ideias, aquelas sementinhas, né, que ele estava jogando, né, em torno dele, para também o seu benefício, mas não, com intenções outras. Portanto, ele vai ter uma grande decepção, mais um que terá uma grande decepção ao retornar à erradicidade, né, na pátria espiritual. E a última perguntinha, a 906. Kardec escreve assim: é repreensível aquele que, fazendo conscientemente o bem, reconhece que o faz? Vamos ver a resposta. Bem interessante, por sinal. Desde que pode ter consciência do mal que fizer, deve tê-la igualmente do bem, a fim de saber se age bem ou mal. É pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus e, sobretudo, na lei de justiça, amor e caridade, que ele poderá dizer a si mesmo se as suas ações são boas ou más, e aprová-las ou desaprová-las. Não pode, pois, ser responsabilizado por reconhecer que triunfou de más tendências e de estar satisfeito por isso, desde que não se envaideça com o que cairia em outra falta. Então, o que os amigos espirituais estão afirmando aqui é que se você, na mesma balança entre o bem e o mal, você sabe, você consegue entender o mal que você está fazendo, você também terá a oportunidade de entender o bem que você está espargindo por todo o teu caminho, por toda a tua ambientação terrena, né? Então, perante a lei de justiça, amor e caridade, né, aquele que conscientemente faz o bem, ele tem todo o direito de, quando chegar no mundo espiritual, ter também a surpresa agradável de ser recebido por uma falange de espíritos amigos e espíritos afins, porque eles juntos irão comemorar a vitória desse irmão que procurou realizar o bem por onde ele passava. E nós temos na história da humanidade vários espíritos que fizeram isso, de todas as religiões, que se comprometeram ao reencarnar a fazer o bem, né? Então, claro que foram recebidos com muito carinho, muitos deles diretamente por Jesus. Bom, eu tirei essa passagem de Kardec, que eu achei muito interessante, porque em determinado momento da obra kardeciana, ele diz assim: não é virtuoso aquele que faz ostentação da virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. E é verdade. Tem pessoas que se
dizem, orgulhosas, né, por não terem vaidade. Elas mesmas se intitulam, né? Falsa modéstia, né? A falsa modéstia, que nós sabemos que existe em todos os lugares, né? Mas o verdadeiro espírito virtuoso é aquele que tem a simplicidade no ser, aquele que faz as coisas se preocupando com o próximo, né? Tentando levar, através da simplicidade, a oportunidade para que todos vejam que não existe mágicas, rituais, não existe nenhuma forma exterior de se fazer o bem. Basta ser humilde, basta ser simples no fazer. E temos como exemplo o nosso querido Chico Xavier. O Chico, ele venceu pela modéstia, pela simplicidade, pela humildade. O orgulho ali passava longe. E foi assim que ele venceu as dificuldades, que não foram poucas. Mas ele vivenciou e venceu, porque ele estava pautado no amor, na simplicidade do Evangelho de Jesus. Então, sempre foi ajudado e sempre se disse feliz. Se dizia feliz e era realmente um espírito muito feliz. Veja bem, ele era aposentado no Ministério da Agricultura, ganhando um pouquinho mais que um salário mínimo, como datilógrafo do Ministério. E era feliz, pessoal. E ouso dizer a vocês que muitos de nós já somos felizes. É que a gente ainda não despertou para essa realidade. A busca do ter, às vezes fala mais alta do que do ser. E por isso, se a tua felicidade está linkada à posse de bens materiais, infelizmente eu terei que dizer que você nunca vai ser feliz, porque você nunca estará satisfeito com o que tem. E a virtude, nós vimos aqui, que é, né, tem uma antítese. Esse quadro mostra muito bem a luta entre a virtude e o vício, porque o item fala do vício também. Eu vou me antecipar e vou passar para o próximo, eu vou para esse. Para que existe algumas dificuldades muito grandes, obstáculos, que dificultam o desenvolvimento das virtudes que nós vamos falar depois do quadro anterior. Interesse pessoal. Eu estava falando aqui das coisas materiais, da busca do ter. Olha ele aí embaixo. Apego às coisas materiais. E ao teu bem-estar material. Pessoal, eu não estou dizendo que a gente não deva trabalhar, estudar, ter um bom emprego, buscar um bom salário para levar qualidade de vida para a família, bem-estar para a família. Não estou falando isso. Estou falando dos excessos. E os excessos, ele faz com que você nunca esteja sozinho. O apego às coisas materiais faz que você caia nos vícios. E o que é o vício? São os excessos, de toda ordem. Então, tudo que você faz em excesso, repito, você não faz sozinho. Há uma nuvem de espíritos infelizes que te cercam em relação a essa tua necessidade que você mesmo criou para você. Então, o interesse pessoal, ele faz que você crie metas para atingir determinados patamares na tua vida profissional, até social. Tal qual uma criança que no Natal recebe um presente, abre, desembrulha o presente. Qual é a surpresa do pai quando a criança, ao receber aquele presente muitas vezes caro, brinca com a embalagem?
E assim a gente vai crescendo, almejando, projetando, criando metas que são superadas assim que a gente fica cansado daquilo. Aquilo não nos apetece mais. Então eu quero algo maior, eu quero algo melhor. E tal qual uma criança, a gente sempre vai querer brinquedos caros, mas nunca vai ficar satisfeito. Portanto, os obstáculos existem, eles dificultam como um teste, como uma prova, o teu objetivo reencarnatório para saber se você vai realmente vencer aquela dificuldade. Então, o interesse pessoal e o apego às coisas materiais são verdadeiros obstáculos que dificultam o desenvolvimento das virtudes. Voltando lá para a virtude, nós vemos alguns exemplos aí em negrito, né? A humildade, a modéstia, a sensatez, o companheirismo, a renúncia, a beneficência, o perdão verdadeiro. Não é aquele perdão de boca para fora, não. O verdadeiro. A afabilidade, a doçura, a abnegação, a responsabilidade, a brandura, a paciência. Isso são hábitos que conduzem o homem ao bem. Seria ótimo se todos nós detivéssemos todos esses itens aí. Se a gente tiver um ou dois, dê graças a Deus. Mas nós temos muito ainda que trabalhar, muito ainda que lutar para introjetar essas atitudes positivas dentro de nós, de uma maneira automática, em que o dia a dia, né, da nossa vivência aqui na Terra, da nossa ambientação aqui na Terra, se faça de uma maneira verdadeira, não como está aqui no desenho, aqui ao lado, colocando máscaras. Máscara da modéstia, máscara da humildade. E aí que entra a importância dos nossos irmãos mais próximos que estão no nosso lar, os nossos entes queridos, os nossos irmãos que convivem conosco, porque dentro do lar não existe máscaras. Nós estamos desnudados e eles nos conhecem muito bem. Lá fora a gente pode enganar todo mundo. Na rua eu posso enganar todo mundo. Numa casa espírita eu posso enganar todo mundo. Mas o meu próximo mais próximo, que são meus filhos, a esposa, o marido, eles vão dizer assim: mas você é cara de pau, hein? Você finge ser uma coisa lá fora que não é aqui dentro. E aí que começa o aprendizado, né? Dentro do próprio lar, que é a sua primeira casa espírita, é o teu lar. Então, muitas reflexões podemos tirar dessa passagem do Livro dos Espíritos em relação à virtude e os vícios. E, para finalizar, eu gostaria de lembrar a vocês três passagens que poderíamos chamar de conclusões que nós falamos aqui, algumas delas de uma maneira muito superficial. Então, eu deixei para esse finalzinho algumas conclusões interessantes. A grande maioria dos espíritos encarnados na Terra possui virtudes e vícios, às vezes misturados, e mais vícios do que virtudes, né? Planeta de provas e expiações, espíritos imperfeitos. Jesus é o único espírito totalmente virtuoso que conhecemos, sendo considerado perfeito, que passou aqui na Terra. Então, os amigos espirituais afirmam isso. Outra coisa, a virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades morais essenciais que constituem o homem de bem. Lembram daquele item no Evangelho e também do Livro dos Espíritos? Caracteres do homem de bem?
Ser bom, caridoso, trabalhador, paciente e humilde são qualidades do homem virtuoso, do homem de bem. O amor, juntamente com o perdão. Eu sempre brinco com a garotada da Mocidade, aqui em Teresópolis, que o dia que a gente amar de verdade, perdoar, como eu falei antes, não de boca para fora, a gente nem vai precisar reencarnar nesse planeta, não é verdade? E o terceiro e último item, a nossa última conclusão, para fechar o nosso estudo, que parece que passou muito rápido, né? O vício, pelo contrário, é uma imperfeição da alma. Aquele que possui qualquer costume ou atitude repetitiva condenável, que prejudica a si mesmo ou outras pessoas, é considerado um doente da alma. Ao contrário do que nós listamos como bom, caridoso, trabalhador, paciente, humilde, ele vai ser egoísta, orgulhoso, invejoso, guloso, olha os excessos. A gula é uma forma de excesso, também de vício. Preguiçoso, são defeitos daqueles espíritos que ainda estão envolvidos com essas, esses, esses fatores um tanto negativos. Né? Mas a gente está vencendo, pessoal. A gente está crescendo. Em relação ao perdão, por exemplo, hoje, em relação às reflexões que fazemos ao dormir, a gente pode perceber isso. Porque no passado recente, como dizia a garotada, a gente chutava o balde. Queria nem saber se prejudicou a B ou C. Mas hoje, quando a gente vai dormir e fazer como Santo Agostinho, né? Refletir no dia que tivemos, para ter uma noite de sono tranquila, a gente fica remoendo aqueles erros, né? Que a gente não precisava ter feito. E aí, às vezes, até para dormir é complicado. Até para dormir é difícil. Por quê? Porque a gente fica pensando assim, puxa vida, eu não precisava ter feito aquilo, eu errei. E aquilo fica remoendo no teu cérebro horas e horas. É um sinal de evolução, porque, como eu falei antes, você não estava nem aí. Você chutava o balde e ia embora, o outro que se virasse. Ah, ele está magoado, o problema é dele. Hoje não. Hoje, pelo menos, a gente fica refletindo nessas coisas aí. Companheiros, o nosso tempo já está finalizando. Agradeço imensamente a oportunidade de compartilhar esse estudo com vocês, mas o mais importante de tudo é a gente refletir nesses ensinamentos. E Kardec foi muito feliz ao fazer essas questões, essas perguntas, para lembrar a cada um de nós como ainda somos crianças espirituais, né? Como ainda temos que crescer, como ainda temos que evoluir em relação às virtudes desse diamante ainda não lapidado que é o nosso ser. Ainda temos muito que construir, muito que fazer e muito que realizar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Muita paz a todos e até o próximo encontro.